rever e resistir à mulher amada era apenas um dos seus desafios, uma porção do todo. Longos anos de aprendizado e de renúncias para deparar-se consigo mesmo, caído, derrotado e perplexo, diante do horror de saber-se tão comprometido ainda com sentimentos inferiores, que julgava superados. Quanta ingenuidade, e por que não dizer, quanta vaidade! Elias, ao quebrado, sente uma grande lassidão e pede humildemente perdão a Deus e ao Cristo Jesus, modelo e guia da humanidade. Dário, muito respeitoso, compreensivo e penalizado, aguarda-lhe o reequilíbrio. De uma coisa não tem certeza. Este que tem diante de si não é o irmão Elias, o ermitão, o terapeuta abnegado, mesmo sem deixar de sê-lo, mas, sem um laivo de dúvida, é o digno, altivo, poderoso e intimorato, príncipe Norimar al-Jared, inteiro, de corpo e alma e sem disfarces. No seu coração de pai zeloso, renasceu a esperança. Quem sabe? Talvez nem tudo esteja perdido. Se Norimar não se modificou tanto quanto ainda pode renegar a realidade presente e voltar para Fátima. Elias volta a sentar-se, ainda envolvido na sua batalha íntima, e indaga, taciturno. Essa mulher ainda se encontra aqui, em sua casa? Graças a Allah, não. Perdeu-se no mundo. Junto ao amante, em tudo parecido com ela. Finalmente me curei do sentimento avassalador que carregava no meu coração por ela. Hoje, sou feliz com Eloá. Esta, sempre me amou em silêncio. Dário se levanta, caminha ao seu redor, para diante dele e toca-lhe o ombro, enquanto lhe pede. Confie em mim, peço-lhe. Hoje lhe devo não apenas a quase felicidade de tê-lo como meu genro, mas também a vida da filha querida que nunca se recuperou da sua ausência. Talvez, depois desse dia, nunca mais nos vejamos. Que sejamos leais, como sempre fomos, em nome de Allah ou do Deus que agora venera e segue. Respirando forte, Elias lhe responde respeitoso e quase desculpando-se, pela patente agressividade direcionada à sua ex-mulher. O nome que lhe dei não importa, ele será sempre o mesmo nas nossas vidas, caro Dário. Felizmente, ele é, antes de tudo, misericordioso. Oh, o quanto precisamos ainda da sua clemência! Completamente abalado e enfraquecido, ante a cruel revelação de si mesmo e já arrependido dos próprios rompantes, Elias sucumbe à força da amizade verdadeira, e à persistência admirável de Dário. Levanta-se, olha-o firmemente nos olhos e finalmente lhe abre os braços. Numa emoção intraduzível, eles se abraçam e choram, sem pejo algum. Enfim, estão juntos de novo e isso é o que importa, mesmo que depois tomem rumos diferentes. Após o amplexo, forte e saudoso, Dário suspende os braços aos céus, exclamando, submisso e reverente. Ó, Allah! O quanto és poderoso e magnânimo com aqueles que fazem a tua vontade. Abençoa este reencontro. Abençoa as nossas vidas. Com o rosto ainda encharcado de pranto, volta a sentar-se, e pede. Conte-me, por favor, o que houve com você, a partir do seu desaparecimento. Diga-me, quem usou de maneira tão sórdida as acusações de Séfora? Dário, meu mais querido amigo. Permita-me, primeiro, pedir-lhe perdão pela tentativa inútil de manter-me incógnito. Atendendo ao seu pedido de pai amoroso, cheguei aqui, muito inseguro, diante do desafio para mim quase insuperável, que teria de enfrentar. O que eu jamais poderia supor, porém, era que o meu provável testemunho iria muito mais além das minhas ingênuas expectativas. Sem saber, você me concedeu estas duas preciosas oportunidades. Os céus usaram as suas mãos e o seu coração para entregar-me dádivas sem preço, valiosas para minha alma, ainda tão comprometida com o mundo, como acabamos de ver. Quero comunicar-lhe, meu amigo, que estes acontecimentos tão reveladores me fizeram decidir, de vez, por algo determinante e definitivo. E o que é,
pode dizer-me? O coração de Dário salta, ansioso. Quem sabe, Alá irá muito mais além. Ele pensa, mais esperançoso que antes. Prudente, Elias lhe responde. Depois, Dário, depois. Acalmando o próprio entusiasmo, Dário lhe responde. Em princípio, nada a perdoar. Aproveitemos o tempo que a vida nos concedeu para dirimir saudades e saber como as coisas se deram com você. Quero lhe dizer que desde o primeiro momento, eu o reconheci. Fiquei muito confuso, devo confessar, com a sua nova aparência física e as suas patentes negativas. Agradeço-lhe a nobreza de sentimentos. A confusão nos alcançou aos dois, porque eu fiquei em choque, diante do seu olhar de águia e das suas palavras, sempre tão amigas, que em nada se modificaram, apesar do tempo. Bem, quando eu me preparava, feliz, para o casamento, recebi 2 ameaças do Sheik de Bagdá, Barão El Farid. Sim, eu sei, Ahmed me contou. Norimar prossegue narrando como tudo aconteceu, de como teve de fugir para não morrer, infeliz e sem destino, naquela madrugada. E depois? Depois? Desesperado, sentindo-me o último dos homens, cavalguei feito louco, com a alma em frangalhos, obrigado que fui abandonar tudo o que mais amava. Seguindo a minha intuição, busquei aqueles que, um dia, me socorreram e profetizaram uma mudança no meu destino. Batendo na própria testa, Dário interrompe. A seita dos eremitas. Como não pensei nisso, naquela ocasião? Só recentemente essa ideia me ocorreu. Eu deveria tê-lo procurado naquelas cavernas e entre eles. Talvez, hoje, as coisas fossem diferentes. Não acredito nisso, Dário. Era o meu Maktub, instalado. E de Fátima, também? Dário indaga, significativamente. Também. Naquilo que ela representava em minha vida, e também naquilo que diz respeito às nossas responsabilidades espirituais. Dário exibia sua incredulidade, em meio a gestos silenciosos. Elias sorri, compreensivo, e prossegue. Enfim, ali fui buscar respostas para as minhas indagações e chorei todos os meus prantos, deplorando a felicidade perdida e, mais que tudo, ter deixado Fátima sem explicações. Se bem que... Ponto de interrogação. Durante aquela noite, recebi estranhas visitas que me levaram a outro plano de vida. Elias narra tudo aquilo que viveu, em espírito, junto a Fátima, naquela noite que decidiu o seu futuro. Dário acha uma narrativa fantasiosa, contudo, recorda. Naquela noite, Fátima teve estranhos pesadelos. Estive ao seu lado, solícito, e captei-lhe estranhos monólogos que pareciam parte de algum diálogo, invisível e inacessível para os meus ouvidos. As suas reações se harmonizavam com aquilo que me diz agora. Aquelas experiências foram muito reais, Dário. Avesso a essas ideias que considera apenas filosóficas, Dário quer retomar o fio da narrativa. Você me dizia que esteve, de novo, com os eremitas. Sim. Ahmed foi me procurar ali e encontrou-me. Ao deparar-se comigo tão desarvorado, ele permaneceu ao meu lado, um dia inteiro. Oh, Norimar! Ele deveria ter me informado. Eu iria ao seu encontro e juntos pensaríamos numa saída. Eu moveria céus e terra para livrá-lo de um exílio tão desastrado. Dário exclama, visivelmente aborrecido com Ahmed. Não, ele não poderia informá-lo, Dário. Ordenei-lhe um sigilo total, quanto ao meu paradeiro. Era preciso que fosse assim. Para minha própria segurança e daqueles que ficaram, em primeiro plano, você e Fátima. Dário recorda, de pronto, o grupo violento que viera à procura de Norimar e de como eles reagiram mal, por não tê-lo encontrado em sua casa.
Dei ordens à média. A primeira delas foi que voltasse ao palácio para assumir as suas funções habituais, até que eu decidisse aquilo que faria. Caso eu tivesse, extraordinariamente, a chance de voltar, encontraria tudo em ordem. Nos despedimos em pranto, irmãos que fomos, sempre, pela vida afora. Acredito que ele tenha se mantido nas suas atribuições, apesar da minha ausência. Sim, até onde lhe foi possível. Como um novo sultão, nomeado pelo califa de Damasco, Ahmed se manteve útil no seu palácio, mas sempre submetido às novas ordens. Seu filho, Melchior, para nossa imensa alegria, casou-se com nossa queridíssima Safira. Imagine, meu amigo, nossa cara menina aproveitou o vestido de noiva de Fátima e também o seu enxoval, a ela doados por minha filha, com muito carinho. Diante dessas declarações, Elias sente uma grande angústia e pode avaliar, um pouco mais, as consequências da sua ausência na vida de Fátima. Com a voz embargada pela emoção, louva-lhe a bondade nata. Que os céus a recompensem por tanto amor e desprendimento. Que Deus guarde e ilumine Fátima, ad aeternum. Retomando os pensamentos anteriores, comenta. Felizmente, Ahmed superou os desastres do meu afastamento. Nobre e fiel companheiro. Prossiga, por favor, a sua narrativa. Não sei quando seremos interrompidos. Amanhã avança. Tem razão. Entre os eremitas passei os primeiros meses do meu inexorável exílio, sustentado e fortalecido pelas terapias curativas e harmonizadoras, que eles executam tão bem. Um dia, porém, ouvi os ecos daqueles que me perseguiam. Aconselhado e auxiliado de forma competente pelos eremitas, viajei para um país distante e gelado, e ali vivi 2 longos anos. A saudade e a dor da perda de tudo que ficara tão distante foram cruciantes para mim. Entre orações, disciplinas rígidas e estudos, eu ilustrava minha mente e iluminava a minha alma, em meio a trabalhos rudes e jejuns constantes, mas submetido a uma natureza inclemente, adoeci gravemente por 2 vezes, nas quais estive entre a vida e a morte. Desse lugar, fui transferido para outra comunidade religiosa, a fim de prosseguir os meus estudos em maiores níveis de conhecimento. Fazendo conexões entre lugares de estudos e de meditação, um dia, voltei à nossa terra, onde outrora fui o príncipe Norimar al-Jared, autoridade máxima no meu sultanato, honra e glória ao meu saudoso e amado pai, o rei Nassif. Anônimo, numa região solitária, completei os meus estudos religiosos e metafísicos e assumi de vez os meus votos perpétuos. Desde o início, passei a usar outro nome. Elias do Espírito Santo. Atualmente, exerço as minhas atribuições religiosas e exercito os conhecimentos adquiridos para socorrer aqueles que necessitam de todas as coisas, num mundo que, injusto, nega-lhes, até mesmo condições de sobrevivência. Por suas declarações, devo inferir que, mesmo que você quisesse, não poderia voltar para Fátima. Diante do silêncio de Elias, Dário levanta-se e clama aos céus. Ó, Alá, Todo-Poderoso, tende misericórdia de nós. Voltando-se para Elias, desabafa. Meu amigo. Ela o espera há 10 longos anos. Fitando-o de maneira muito significativa, Elias implora. Não revire, Dário, ainda mais a lâmina dentro da ferida. Do príncipe Norimar, nada mais restou. A não ser o coração comprometido para sempre e alanceado pela renúncia. Morri para o mundo e renasci com outra identidade, novos princípios e obrigações sagradas, sacramentadas e irreversíveis. Por Alá. Dário exclama, muito exaltado e repetindo automaticamente, os gestos desesperados de outrora, fazendo Norimar sorrir, diante das melancólicas reminiscências. Não se contém e comenta, saudoso. Parece que o tempo não passou, meu amigo. Seu jeito de ser é o mesmo,
assim como as suas reações. Norimar, Norimar. Por que para que você sacramentou a sua nova condição religiosa, amando minha filha? Porque eu tinha certeza de que não haveria mais esperança para nós, Dário. Como não? Você poderia levá-la consigo. Seriam felizes em qualquer parte do mundo, longe daqueles que o perseguiam. Conhecemos tantas histórias assim. O meu querido amigo está esquecendo pormenores muito graves e insuperáveis. Eu não deixei apenas a vida de antes. Minha crença religiosa também tomou outra direção. Quando conversamos, naquele dia, no qual desgraçadamente fomos ouvidos e traídos, as minhas novas convicções caminhavam a passos largos, em direção da minha razão e da minha sensibilidade. Você, mais que ninguém, percebeu isso, num estalar de dedos. É verdade. Foi exatamente isso que me deixou em pânico, prevendo tudo o que veio depois. Momentaneamente, meu amigo, esqueci, na minha louca esperança de pai amoroso, essa barreira intransponível para nós. De fato. Como eu poderia, Dário, pedir à sua filha que me entendesse e modificasse as suas crenças? E, de que forma, esperar de você, querido amigo e quase meu sogro, a sua anuência, diante de questões de foro íntimo, como estas? Admiro-os, na fidelidade ao islamismo e jamais criaria embaraços, neste particular, para vocês. Amo vocês e sempre amarei, independentemente de qualquer situação. Respeito-os e me respeito. Como pode ver, não havia outra atitude a tomar, apesar das grandes dores advindas. Dário ouve as suas sábias alegações e balança a cabeça, concordando. Norimar sabe que ele e Fátima jamais seriam convertidos para outra religião. Pesaroso, Dário comenta. Minha filha não terá condições, físicas, nem morais, para suportar essa fatalidade. Nem eu, Dário, tenho a intenção de incomodá-la, descanse. O meu futuro já está decidido. Agora, fale-me de vocês. Pensativo, e ainda envolvido nas recentes emoções e esperanças frustradas, Dário relembra. Não preciso dizer-lhe da nossa estupefação, diante do seu desaparecimento, e da nossa constante aflição, ignorando-lhe o paradeiro e a sorte. Tem sido anos muito difíceis, meu amigo. Entre altos e baixos, Fátima tem suportado tudo. Fiel a esse amor, ela assume a sua vida, naquilo que existe de melhor, e continua esperando você, apesar e acima de quaisquer circunstâncias. O quanto sofri, sem poder avisá-los, para aliviar-lhes os corações. Sentia-me o último dos mortais, um trapo de gente, sem rumo e sem valor. Conhecendo-lhe a firmeza de caráter e o seu bom coração, sabíamos que se estivesse vivo, algo o impedia de nos avisar. Na nossa dor, a aflição do seu coração nos alcançava, num eco de despedida e de saudade. Nunca acreditamos em sua morte. Nossa fé nos dava a certeza de que Alá protegeria você, pois, acima das misérias humanas, Ele decide as nossas vidas. Assim é, meu amigo. Agora, diga-me, como está esse coração? De que forma tem vivido, depois da sua separação? Nunca foi fácil para mim, com ou sem ela. O seu amor me trouxe tão somente dores, insegurança e tormentos. Aqui em casa, passamos por situações incríveis, meu caro. Tudo resultado da minha imprudência, como homem apaixonado. E Eloá? Hoje, Eloá me faz muito feliz, além de ser uma mãe amorosa e responsável para minha filha. Eloá é o meu porto seguro. Enfim, sosseguei o meu coração, que não resistia a uma figura feminina sedutora. Elias ri com muito gosto. Parabéns pelos sucessos amorosos e pelo amadurecimento deste coração. Mas, conte-me, o que houve de tão grave em sua casa? Ouça. Dário narra sua viagem à Mongólia e à Tartária,
as suas experiências amorosas com Turiel e as companhias forçadas que trouxe na viagem, de volta, à sua revelia. Conclui a sua narrativa, descrevendo a violência da família Tártara e o fim trágico de todos eles. Certo de que Norimar, o irmão Elias, partirá dentro de poucas horas, quer aproveitar a oportunidade para saber. Antes que esta conversa termine, Norimar. Irmão Elias, por favor, Dário. Irmão Elias. O que sente por minha filha, de fato, e como prosseguirá vivendo, com este sentimento forte e sagrado em seu coração? Bem, hoje faço uso da razão para viver. Emocionalmente, nada mudou em mim, quanto à mulher amada, porém agora devo amá-la como a uma irmã muito querida, a quem desejo paz e felicidade. Os olhos dele falam muito mais que as suas palavras. Eloá bate à porta. Entre e avisa. Irmão Elias, Fátima despertou. Ela está melhor e quer vê-lo. Elias levanta-se de chofre e pede, pálido de morte. Diga-lhe que já parti. Dário e Eloá entreolham-se, sem saber o que fazer. Dirigindo-se a Dário, Elias implora. Dário, por Deus ou por Alá, faça o que lhe peço. Não tenho mais condições para isso. Já cumpri o meu dever. Ela deve pensar que não estou mais aqui. No impasse, o casal silencia. Enquanto eles vacilam, fitando Dário com uma imensa afeição e já se despedindo, Elias informa. Devo apressar-me, querido amigo, pois, ao vir para cá, deixei alguns assuntos à minha espera. Vou lhe dizer, agora, qual será o meu próximo passo. Aqui, no seu gabinete diante de você, que, para mim, é e será sempre um pai, em breves minutos, revoltado e agressivo, eu me surpreendi, desgraçadamente, com a minha incapacidade de amar sem reservas, e de ser, como julgava, um religioso humilde e a caminho da perfeição. Profundamente envergonhado, cabisbaixo, Elias exclama, quase em solilóquio. Oh, ilusão e cegueira! Prosseguindo, explica-se. Após concluir os meus compromissos em Damasco, partirei para a Índia. Há algum tempo, fui convidado pelo prior, da ordem, para fazer essa viagem. Lá, naquele país, antigo e tão misterioso, pretendo aprimorar os meus conhecimentos e o meu aprendizado espiritual, provavelmente pelo resto da minha existência. Dário desaba sobre o assento, completamente desiludido. Norimar vai embora, de novo, e para sempre. Fátima continuará sozinha, a despeito de tanto amor. Sente uma grande tristeza. Incapaz de se expressar, pois não sabe o que dizer, permanece calado. Eloá, por sua vez, nota que Elias fala confiante e não se importa que ela saiba a sua verdadeira identidade. Recorda que ela e Norimar sempre foram amigos. Nas poucas vezes em que se falaram, agiam como se fossem velhos conhecidos. Adivinhando-lhe o teor dos pensamentos, Elias lhe diz. Parabenizo-a pelo casamento com Dário, Eloá. Enfim, o seu amor venceu. Congratulo-me, sinceramente, com vocês. Triste, assim como Dário, ela indaga. Não verá Fátima, nunca mais, Norimar. Não, Eloá, não verei. Será melhor assim, para nós dois. Partirei, antes que ela consiga levantar-se e procurar-me, decidida, como é. Pedirei sempre a Deus por sua saúde e felicidade. Siga as minhas instruções quanto aos medicamentos por muito tempo, até vê-la completamente restabelecida. Em alguns deles, existem princípios sutis que agem sobre a alma, de maneira surpreendente. Ame, você e Dário, por mim. E sejam, todos, muito felizes. Com lágrimas nos olhos, Eloá se conforma, mas comenta, pesarosa. Oh, Alá, que pena! Tanto amor desperdiçado. Minha pobre Fátima.
Quero que saiba, Norimar, permita-me chamá-lo assim, uma vez mais. Acho que houver, para nós, você será sempre o nosso querido príncipe, muito amado e respeitado. Jamais o esqueceremos e estaremos orando por você em todos os dias das nossas vidas. Seja feliz, também, apesar de tudo. Agradeço-lhe do fundo do meu coração e rogo ao nosso Alá que abençoe a todos vocês, fazendo-os venturosos, sob a misericórdia e o poder, infinitos, dos céus. Elias não se contém mais e chora, compungido. Dário respira fundo, levanta-se e abraça-o, igualmente em lágrimas, enquanto conforta-o. Coragem, meu amigo, e vá em paz. Tivesse um filho homem, eu gostaria que ele fosse igual a você. Quase fomos parentes, mas Alá não permitiu. Mesmo assim, considero o meu filho muito amado. Vá com a nossa afeição eterna e o nosso respeito, a tudo que é e a tudo que representa. O bem que espalha fala da sua nova crença e do seu amor aos seus semelhantes. Hoje, admiro muito mais que antes. Sentirei saudades, muitas saudades. Eu também, meu querido amigo. Meu pai. Abraçados, eles choram, muito, despedindo-se, provavelmente para sempre. Desprendendo-se, enfim, do abraço amigo e confortador, e fitando Dário, mais uma vez, irmão Elias saúda Eloá e se precipita para fora. Monta seu cavalo e parte, a toda brida, enquanto tem forças e coragem para abrir mão da própria felicidade, outra vez. Vendo-o desaparecer à distância, Dário e Eloá se abraçam, tomados de muita emoção. Enxugando as lágrimas e disfarçando a grande tristeza que sentem, eles vão até Fátima para avisá-la que irmão Elias já se fora, na noite anterior. Muito triste e em silêncio, ela acredita, se acomoda entre os lençóis e se conforma. O que mais pode fazer? Agora, ao menos, tem certeza que o seu grande amor está vivo e trabalhando, caridoso e pleno de fé. Envia-lhe pensamentos de saudade e carinho, como sempre faz. Em poucos instantes, volta a dormir. Capítulo 21. Delírios e verdades. Finalmente curada, Fátima recupera, aos poucos, as forças vitais que pareciam tê-la abandonado. Algum tempo já se passou e Dário quer saber até que ponto ela recorda e o quanto compreendeu a presença de irmão Elias ao seu lado. Entendida, Eloá decide ajudar e inicia. Fátima, você se lembra do terapeuta que esteve à sua cabeceira? Sim, mas até hoje não sei como nem por que isso aconteceu. Tomando a frente, Dário esclarece. Em febres constantes, você não tinha condições, filha, para entender. Naqueles dias, Benjamin, nosso caro amigo de sempre, fiel e diligente como é, ouviu boatos a respeito do monge Elias e do seu poder de cura. Condoído com a sua doença e com a nossa perene aflição, ele decidiu me contar, disfarçando seu interesse. Esta, uma forma de me convencer, você sabe, e a ele também. Assim, muito decepcionado com a ineficácia dos tratamentos médicos, aos quais você era submetida sem resultado, interessei-me pela informação, aparentemente despretensiosa de Benjamin, e fui conferir. Frei Elias se encontrava em Damasco. Ali, me surpreendi com seu trabalho sui generis, direcionado a uma pequena multidão que fremia de dor e de desespero. Confesso nunca ter visto algo parecido. Fiquei muito comovido ao me deparar com tanta bondade, não apenas dele, mas dos seus companheiros de labor e crença, também. Abordei-o, respeitoso, e num diálogo bastante interessante, estudei-lhe o caráter que me pareceu adamantino, além de constatar, em louco, a veracidade das informações que se espalham a boca pequena. Esperançoso e confiante, pedi-lhe que viesse vê-la. A princípio, ele relutou, mas depois de muita insistência da minha parte, ele consentiu em vir. Por que tanta relutância?
por ser adepto de outra religião e, também, por estar assoberbado de trabalho. Os doentes se amontoam como grãos de areia no deserto. Nesse atendimento, abnegado, ao povo sofrido e infeliz, ele se destaca, consideravelmente. Observando-o, por horas inteiras, conclui, reverente, que este homem, acima de qualquer convicção religiosa, faz a vontade de Alá. Nossa religião seria um empecilho para ele. Não, mas poderia sê-lo para nós. No seu exercício constante de caridade, ele nada indaga nem pede, tendo como irmãos todos os habitantes da Terra e do Universo. Isso ele mesmo me disse. Em nome de que ou de quem ele faz este trabalho? Em nome de Alá, a quem ele chama de Deus, e de Jesus Cristo, considerado por ele o Messias. Pensativa, Fátima recorda que apesar do seu estado febril, conversou longamente com Norimar e apesar da sua nova identidade, reconheceu-o. Naquela ocasião, compreendeu que Norimar, por circunstâncias que devem ter sido insuperáveis, teve que assumir uma nova identidade. Curioso, Dário decide ser mais direto. Minha filha, na ocasião, você se dirigiu ao terapeuta como se ele fosse Norimar, lembra? Fátima decide abrir-lhes o coração. Pai querido, minha boa Eloá, descansem. Eu estou bem e sei aquilo que vivi junto de Norimar. Recordo-me de cada palavra, de cada gesto, dele e meu. Dário e Eloá entreolham-se. Já esperavam por isso. Sorrindo, afetuosa, Fátima pede. Não se preocupem. Apesar do meu desespero, naqueles instantes de dor, eu divisei claramente a tragédia de Norimar. Vocês não veem o valioso presente que Alá me trouxe, além da minha cura. Eu entendi, tudo, enfim. Norimar me ama. Apesar de tudo e acima de tudo, ele não me traiu. Esta certeza deu-me forças para prosseguir vivendo. Rogo a Alá, em todos os dias da minha vida, que o abençoe e o proteja, por onde quer que vá. Ele disse que continua amando você, filha. Dário se espanta. Não com palavras, meu pai, mas com as suas reações e sutilezas, tão conhecidas de minha alma. Nem sempre precisávamos verbalizar os nossos pensamentos para nos entendermos. Bem sei, e admiro-os muito, filha. Tudo o que aconteceu aqui encontrou respaldo nos meus sonhos, nos quais eu vejo envergando um buril, humilde e surrado, de monge. O meu príncipe muçulmano, porém, não traiu a sua fé, que continua inalterável. Apesar dos novos trajes, ele é o mesmo, corajoso e submisso a Alá. Por amor ao seu semelhante, ele assume a vida, naquilo que ela possui de mais precioso e verdadeiro. Aqui ou ali, desta ou daquela forma, ele será sempre o mesmo, meu pai. A vida tem-lhe exigido muita coragem, abnegação e renúncia. Dário recorda os esclarecimentos de Norimar, e admira os raciocínios tão lógicos da filha, e mais ainda, a sua admirável resignação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alá certamente socorreu-a, através dessa dolorosa experiência, fortalecendo-a para seguir adiante, agora numa nova realidade. Entretanto, apesar de tudo ter caminhado para um final razoavelmente feliz, Dário estremece, ao analisar os preconceitos, com os quais se apresentou diante do irmão Elias do Espírito Santo, e o quanto lhe custou ir até lá para pedir ajuda, sentindo-se, em verdade, muito culpado por fazê-lo. E se eu não fosse procurar o irmão Elias? Nem quero pensar. Enfim, Fátima caminha para a cura completa, e eu recebi uma bela lição de vida. O meu tempo, nesse mundo, será pouco por mais que eu viva, Alá, para lhe agradecer. Enquanto assim reflete, abraçado, docemente, a Eloá, ambos muito emocionados pelo desfecho da situação, Fátima fecha os olhos e desabafa. Graças aos céus, por tanto amor. Meu coração, antes dilacerado, voltou a juntar os pedaços.
eu e Norimar, apesar das distâncias, sempre estaremos juntos. Que Alá o abençoe, Norimar. Onde quer que esteja e por onde quer que vá, me leve no seu pensamento. Amo você. Soltando as comportas da alma, ela chora, todavia é um pranto conformado, pleno de saudade e de gratidão. Dário abraça e prontamente recorda que, um dia, desejou que ela ficasse solteira em casa ao seu lado. Mas não assim. Sempre quis que ela fosse feliz e continua acreditando nessa possibilidade. Norimar já deve estar na Índia. Que o seu Deus o proteja. Hoje entendo, mais que nunca, este querido amigo e quase genro. E não posso negar. O seu exemplo, cristão, falou muito alto ao meu coração. Fátima nunca soube que Séfora, traidora e venal, junto ao seu amante, denunciou ao cruel Sheik de Bagdá, Barão El-Farid, os novos anseios espirituais de Norimar. Coisa curiosa, meus caros leitores. Pouco antes de irmão Elias chegar a Damasco, Mustafa Galib havia morrido entre dores atroces, resultantes de uma terrível doença que corroeu e o apodreceu, ainda em vida, a despeito dos grandes e sábios médicos que o trataram. Elias deparou-se, ainda, com o cerimonial das exéquias deste poderoso líder. Safira virá hoje, com a sua família, Fátima. Eloá informa. Demiana virá com eles. Certamente, eles adoram você. Juntos, faremos uma grande festa para comemorar a sua recuperação. Fátima fecha os olhos e suspira. Não fosse a ausência de Norimar. Interiorizada, recorda os tempos felizes ao lado dele. Seus abraços, seus beijos, sua paixão, ardente, como o deserto sob o sol escaldante. Revê sua tela mental, ponto por ponto, sua elegância, sua beleza e o seu fascínio viril. Amo você, Norimar. Ela grita, dentro da alma. Dário e Eloá saem de mansinho, imaginando-a adormecida. Ela, porém, prossegue mergulhada em suas lembranças, boas e más. Pobres tártaros, que destino trágico vieram buscar. Infeliz Colimã. Não pertencesse àquela família e poderia ter sido feliz. Além de Norimar, jamais admirei tanto alguém. Colimã, belíssimo, culto, sensível e sonhador, apesar do berço selvagem. Pobre e querido amigo. Que sua alma descanse em paz. Ser-lhe eternamente grata por sua coragem em libertar-me da sanha do seu cruel irmão. O seu olhar me pediu perdão, com uma dor nunca vista em outros olhos. O seu canto de despedidas surpreendeu-me, tomando de assalto o meu coração, pleno de piedade por seu trágico destino. Jamais ouvi antes uma voz igual, numa canção de amor tão lamentosa e apaixonada como aquela. Naquele dia, julguei enlouquecer. Oh, quanta coisa já nos aconteceu, a todos, em tão poucos anos. Quantas experiências vivenciadas, Alá! Quantas alegrias e quantas dores, quantas expectativas venturosas e quantas aflições. Deve ser assim com todos nesse mundo tão difícil. Que o céu ilumine, sempre, as nossas vidas, enquanto vivermos, e também quando deixarmos esse corpo neste mundo, onde terá vivido, exercitando os seus poucos talentos e os seus numerosos enganos. De quantos desatinos este mundo ainda vive. Quantas injustiças exercemos e o quanto precisamos de amor e de bom senso. Enfim, tudo pertence a Alá e Ele sempre saberá o que fazer, com respeito a todos e a cada qual. Entre estes e muitos outros pensamentos, devagar e suavemente, Fátima se entrega ao sono, mantendo, amorosa e plena de saudades, a imagem adorada de Norimar. Capítulo 22. Na Índia. Atualmente, o monge Elias do Espírito Santo vive na Índia, num monastério de vetusta construção. Neste país, antigo e misterioso, de povo extremamente voltado para o misticismo, Elias radicou-se, buscando a ansiada paz,
interiorização e mais saber. Entre as velhas paredes do monastério, situados sobre um grande penhasco que lhe permite a visão quase completa dos arredores, ele estuda e trabalha, voltado para Deus e para a ciência. Não esqueceu, e nem conseguiria, mesmo que quisesse, Fátima. Esta faz parte da sua natureza, assim como seus membros físicos, suas emoções, pensamentos, razão e anseios. Ela é a luz de sua alma, presença constante em tudo que faz, principalmente quando ora, medita, abençoa, socorre, cura e consola. Conformou-se com a grande perda. Fui feliz e continuo sendo, acima de tudo, e espero que Fátima também o seja. Sua rotina é severa, descanso, quase nenhum. Trabalhos braçais, estudos exaustivos e jejuns prolongados, somados a longas horas de meditação. O saber o desafia. Quanto mais aprende, mais há para aprender. Cada novo conhecimento se completa com os anteriores e se abre no leque de possibilidades, que, por sua vez, jamais se esgota. É uma luminosa cornucópia, generosa e fascinante. Nesse lugar, tudo lhe fala a alma e a razão. Hoje, compreende tantas coisas. Os desafios de sua posição privilegiada, como príncipe de uma raça e de uma religião, os seus questionamentos, íntimos, daquilo que vivia e daquilo que gostaria de viver e de ser. Neste verdadeiro ninho de águias, existem arquivos valiosos, aos quais bem poucos têm acesso, e pelos quais muitos deram as suas vidas para a preservação da sabedoria neles compilada, por grandes estudiosos e missionários no decorrer dos séculos. Algumas grutas, nas redondezas, convidam ao recolhimento, junto à natureza. Numa delas há uma pequena cascata que rumoreja, fazendo o coro com as outras onomatopeias. Os pássaros da região têm plumagens exóticas e os seus cantos levam ao êxtase. Neste lugar ideal para isolamento, meditação e estudos, o desdobramento espiritual é simples e espontâneo. O que Elias possui nesta gruta? Um banco baixo e tosco, um leito de pedra que mal acomoda um corpo, uma mesa aí, sobre ela, cálices de madeira, um recipiente com água, frutos secos e pequenas porções de pão caseiro e mel. Atravessando um reposteiro, nós surpreendemos escrinos com pergaminhos, infólios, objetos cabalísticos e uma mesa, longa, repleta de escritos, livros, tinta e penas. Apesar da magreza gritante, Elias não perdeu sua antiga beleza física. O brilho magnético do seu olhar, negro e devastador, intensificou-se e emite brilhos estranhos, que por vezes intimidam. Após os dias de isolamento, aos quais se impõe para alcançar o seu desiderato, junta-se aos outros irmãos da fraternidade, e busca a dor do seu próximo, onde estiver, para socorrê-los. Esses religiosos misturam-se, como o Cristo Jesus fazia, a turba ululante, esfaimada de amor, de orientação, de alimento material e espiritual. Unidos e abnegados, eles fazem o possível para soerguê-los da miséria moral, na qual se debatem. Estes desvalidos e doentes exibem, em sua maioria, as bocas desdentadas, uma pele curtida de sol, os corpos cobertos de impurezas, e os estômagos vazios. Muitos são mancos, aleijados, estão mutilados ou mentalmente desequilibrados. Estes, os mais amados de Jesus. Elias pensa, olhos marejados de pranto, enquanto cuida de todos e de cada qual, junto aos seus irmãos de fé. Quando dorme ou se entrega à meditação profunda, habituou-se a libertar-se, parcialmente, da matéria. Nessas oportunidades, ele paira sobre o lugar, integrado à natureza. Quando deseja, retorna, e num processo natural, reintegra-se à realidade da matéria e da sua rotina de vida monástica. Há alguns momentos, desdobrado espiritualmente, enquanto seu corpo repousava, reviu Fátima mais uma vez. Dessa maneira, ele tem acompanhado a sua vida, apesar da distância. Ela, por sua vez,
saudosa e intuitiva, registra a sua presença adorada. Continua a vê-lo em sonhos, e nestes, eles dialogam como antigamente, mas nem sempre ela conta aos seus, entendendo que certas coisas são de difícil compreensão para aqueles que não vivenciam as mesmas experiências e que, afinal, transcendem a normalidade. Neste instante, entre sorrisos beatíficos, Fátima recorda os fatos inusitados que viveu, faz algum tempo. Após as alegrias esfuziantes de mais uma visita de Safira, Damiana e as crianças, procurou os seus aposentos para repousar. Entregue aos seus pensamentos, permaneceu entre o sono e a vigília, por isso ouvia os movimentos que se faziam ao seu redor e nos aposentos contíguos. Eloá conversava no cômodo vizinho com Damiana, enquanto brincava com os lindos filhos de Safira. Sua querida menina, Safira, hoje mulher e mãe, sempre carinhosa com Fátima, dirigiu-se ao seu quarto, sentou-se em confortáveis almofadas, apanhou a cítara e dedilhou-a, inspirada, como fazia quando ainda vivia ali. No mesmo instante, todos silenciaram, até mesmo as crianças. Olhos fechados, enlevada e ouvindo a música, Fátima surpreendeu-se com a presença de Norimar. Vestido no seu traje real, de branco refulgente, colar no pescoço e um rico turbante, rematado na frente com uma gema valiosa que refletia as cores irisadas do arco-íris, no seu dedo, o anel que fora de seu pai, o rei Nassif. Belo, como sempre, brilho incomparável no olhar, ele lhe sorriu. Tomou-lhe as mãos, puxou-a para si, e abraçou-a. O tempo parou. Nada havia mudado. Acaso sonhava, e nada daquilo que houve antes acontecera. Despertara, enfim, de um pesadelo. Aconchegada em seus braços, Fátima suspirou tão fortemente que um gemido lhe escapou, enquanto grossas lágrimas inundaram os seus olhos. Estaria, enfim, no paraíso? Assim, eles permaneceram, até que ele mesmo quebrasse o silêncio. Minha querida. Parte da minha essência se deslocou e veio até você. Meu corpo físico repousa muito distante daqui. Forçado pelo destino, um dia precisei partir, mas amo você como antes e guardo esse amor no escrina do meu coração. Porque nunca voltou. Já esqueceu, minha estrela. Um dia eu voltei. É verdade. Completamente modificado na aparência física, você veio cuidar de mim e me curou. Apesar da sua intenção em manter-se incógnito, eu reconheci você. Por que se foi, Norimar? Sequer se despediu. Assim devia ser. Aquilo que me levou de você é tão importante quanto o nosso amor. Naqueles dias, sob o poder e o impacto do meu Maktub, frente ao risco iminente de perecer, agindo presto, fugi para salvar-me. Aquela situação, quase trágica, me levou para um novo caminho que me aguardava, mais à frente, para um futuro completamente oposto daquele que acabava de deixar. Assim, tive que tomar decisões que se tornaram irrevogáveis. Ele seguiu narrando, resumidamente, tudo o que viveu, a partir do seu desaparecimento, e de quanto lamentou e sofreu, por tudo o que deixava para trás, principalmente os sonhos de felicidade ao lado dela. Fátima observou, curiosa, a forma que usaram para dialogar, na qual as palavras verbalizadas tornavam-se dispensáveis. Após, Norimar comentou: o tempo se faz escasso, meu amor. Saiba que acompanho sua vida, apesar da distância. E esta é mais uma dádiva do nosso Criador. Oh, Alá! O quanto eu gostaria de eternizar este momento. O momento, minha querida, já está eternizado. Agora, olhe firmemente para mim e substitua a imagem que vê pela forma física de Elias. Esquecer a sua inesquecível figura. Como? Concentrando-se. Faça isso e aguarde. Ela se esforçou para atendê-lo e, aos poucos, viu tomar a forma de Elias. Sem conter-se, deu um grito abafado.
Mirando-a com infinita ternura, ele esclareceu. Não existe mais príncipe Norimar, Fátima. Hoje dignifico este hábito religioso e sou o monge Elias do Espírito Santo. Você jamais deixou de dignificar o seu traje real e as suas atribuições de príncipe. Tem razão, mas minha alma ansiava muito mais. Amo a Deus, o mesmo Alá de antes, e hoje sigo os passos do Cristo de Deus que veio à Terra nos ensinar e exemplificar o verdadeiro amor, o perdão e a misericórdia. Nele encontrei, enfim, as respostas que buscava e a paz inalterável, para uma existência plena de realizações. Você será sempre o mesmo, por onde quer que vá. Sim, contudo, os nossos pensamentos e anseios se modificam, paulatinamente, e consequentemente, modificamos as nossas ideias e os nossos ideais. Isso é evolução, cada vez mais intensa e luminosa. Amo você e amo tudo o que faço, consciente e profundamente grato aos céus. Fazendo uma pequena pausa, ele voltou a falar, confirmando. Assim, como Alá e Deus são um só, Norimar e Elias são uma única pessoa, ou seja, o mesmo espírito. Norimar, estas coisas me parecem loucuras e blasfêmias. Soltando uma franca gargalhada, ele comentou. Mas não são, meu amor. Você é bem filha de Dário. Quando despertar, completamente, reflita sobre tudo o que estou lhe dizendo. Muito comprometida com a realidade presente, você está momentaneamente esquecida da bagagem que sua alma carrega, na evolução intelectual e moral que lhe pertence, adquirida ao longo dos milênios, nas múltiplas experiências de vida. Adivinhando-lhe um tempo pré-estabelecido, Fátima quis esclarecer. Por que negou tudo, quando reconheci você? Porque, se capitulasse, eu não teria forças para prosseguir o caminho, ao qual me impus. Estou preso a votos sagrados, Fátima. Não apenas o mundo nos separou, mas o credo que sigo hoje. Sou um monge, cristão, com compromissos sagrados, que me impedem de amar uma mulher, a não ser como a uma irmã muito querida. Fátima surpreende na expressão amorosa dele a intenção de voltar. Nos seus olhos, a inevitável despedida. Enquanto tudo isso se passava, Fátima ouvia a música de Safira e tinha a perfeita noção das duas realidades. Ansiosa, e sentindo uma saudade antecipada, indagou-lhe, ainda. Como vou saber que não estou delirando, Norimar? Você continua me chamando de Norimar. Hoje, minha querida, eu sou o monge Elias do Espírito Santo. Para o meu coração, você será sempre o meu amado príncipe Norimar Al-Jared. Diga-me, por favor, este interlúdio não será apenas fruto das minhas carências e da minha insuperável saudade? Envolvendo-a num olhar de ternura infinita, Elias respondeu. Deixarei provas da minha presença, observe. Em meio a gestos suaves e poderosos, num grande esforço de concentração, os lábios numa prece balbuciada, ele movimentou as mãos e materializou, sobre o leito, um antigo manuscrito enrolado e preso por uma fita de cetim. Noutros gestos semelhantes, transportou do vale exuberante onde vive, uma belíssima flor de lótus, acetinada e cor-de-rosa. Terminadas as operações, aconselhou. Quando despertar completamente, leia e reflita sobre o que está escrito neste pergaminho. E receba, como penhor do meu amor e da minha saudade, esta flor, originária da Índia, país onde estou vivendo. Inclinou-se sobre a cabeça de Fátima, e beijou-a. As suas palavras foram perdendo o timbre e ficando, cada vez mais distantes. Fique em paz e não esqueça que eu amo você. Agradeço-lhe por ser o que é, e fazer parte da minha vida. Ele se esfumaçou, completamente, enquanto Fátima implorava, em lágrimas. Por Alá. Não se vá. Eu amo. Norimar ou Elias, seja você quem for, acima do céu, da terra, e de qualquer crença, amo você e guardarei você dentro de minha alma,
para sempre. O silêncio pesou ao seu redor. Safira, que tocava lindamente, ouviu as últimas exclamações de Fátima e recordou que escolhera, sem saber por quê, a música preferida de Norimar. No aposento ao lado, as crianças haviam adormecido e as mulheres, silenciosas, harmonizadas consigo mesmas, ouviam os arpejos da música de Safira, voltadas para alguns trabalhos artesanais. Assim permaneceram, enquanto o entendimento espiritual de Fátima e Norimar transcorria. Com a saída de Elias, os ruídos do dia se fizeram ouvir novamente e aos poucos, todos recobraram a natural alacridade. Completamente desperta, Fátima se deparou com o manuscrito e a flor. Esta lhe pareceu iluminada. Gotículas de orvalho brilhavam ainda sobre as suas pétalas. Desatou a fita do manuscrito, e leu. A suprema personalidade de Deus, que é maior do que tudo, é alcançável através da devoção pura. Embora ele esteja presente em sua morada, ele é todo penetrante, e tudo está situado dentro dele. Bhagavad Gita. Safira, que estivera presente ali todo o tempo, não conseguia entender de onde vieram o manuscrito e a flor. Muito emocionada, Fátima chorava baixinho. Safira chamou a todos. Eloá aconchegou Fátima ao coração e quis saber. Teve algum pesadelo, minha preciosa? Não, Eloá. Eu vi Norimar. Você sonhou com Norimar? Não, Eloá, eu vi Norimar. Safira toma-lhe as mãos, beija-as e comenta, entusiasmada. Eu ouvi você falar com ele, Fátima. Sim, Safira, nós conversamos. Está bem, filha. Dário exclama, fingindo acreditar. Chegou há pouco e surpreendeu-as a consolar Fátima. Apesar de saber das possibilidades espirituais da filha, acha que ela sonhou com Norimar e imaginou o restante. Lamentando-lhes incredulidade, Fátima aponta para o manuscrito que acabara de ler, e exibe a lindíssima flor de lótus, ainda úmida de orvalho. Muito intrigados, eles silenciam. De onde vieram o manuscrito e a flor, enquanto Fátima dormia? Balançando a cabeça, todos negam a autoria da ação. Enquanto isso, Fátima sorri, entre lágrimas. Ainda está muito emocionada. Tenta reter na memória tudo aquilo que ouviu e vivenciou. Escreverá tudo, ponto por ponto, assim que todos saírem. Dário não sabe o que pensar e pede. Minha filha, acabo de chegar e confesso que não entendi o que houve. A princípio julguei que estivesse fantasiando, mas, diante disso, não sei o que pensar. Poderia nos contar aquilo que realmente aconteceu? Terei muito prazer nisso, papai. Vocês ficarão surpresos com a experiência que vivi, enquanto repousava. Muito emocionada, ela narra tudo, nos mínimos detalhes. Dário e Eloá se entreolham e se entendem. Somente Norimar poderia dizer a Fátima tudo o que disse, e informá-la sobre o país onde vive atualmente. Ambos guardaram segredo. Então, o querido amigo foi mesmo para a Índia. Como conseguiu trazer essas coisas para Fátima? Algo confuso, com os fatos que não pode negar, pois, estão ali, em sua casa, e diante de todos, Dário recorda a fama e as lendas que correm a respeito do monge Elias. Um respeitoso silêncio se fez. Todos ouviram e acreditaram, exceção feita às crianças que nada entenderam, naturalmente. Beijando-a, Eloá aconselha. Descanse, minha filha. Sim, quero recordar melhor tudo o que vivi, há pouco. Faça isso, minha filha, completa Dário, respeitoso e surpreso, com aqueles fenômenos que desafiam tudo o que sabe e tudo o que acredita. Fátima mergulha nos lençóis de seda e suspira. Nas mãos, a bela e perfumada flor que ele lhe dera. Beija-a, como se o fizesse a ele. Enrolou, de novo, o manuscrito, e atou com a fita.
Dario acha surpreendente a forma inusitada que Norimar usou para se redimir diante de Fátima e confirmar-lhe o seu amor eterno. Sabiamente, deduz: esse amor é dos maiores que já vi. Ambos transcendem a realidade material e alcançam níveis inimagináveis. Benditos sejam. Elias é mesmo um estranho representante de Deus onde Alá. Em seguida, busca os seus aposentos para banhar-se. Está muito cansado. Acabou de chegar com a sua caravana. Capítulo 23. Cerrando as cortinas. Deixemos, por agora, os nossos queridos personagens. As suas vidas se desdobrarão, ainda, por muito tempo, até quando o Senhor de todos nós permitir. Mas, unidos, e nas mesmas intenções, nós podemos, meus caros leitores, analisar alguns aspectos desta experiência que, sendo passado, assim permanece, até mesmo nas páginas desta obra. Podemos também estudar o perfil de alguns dos nossos personagens e reconhecer algumas individualidades. A princípio, narramos essa história dentro de outra, simultaneamente, intercalando-as, num admirável exercício mediúnico de psicografia. Separadas, que foram, numa cirurgia literária, como chifópagas que se libertaram uma da outra, a primeira tomou, para si, o título que antes era comum às duas. Vós sois deuses. Nesta, entre outras coisas, apontamos um dos passados deste autor que vos fala, tão comprometido ainda com a justiça divina, quando, num outro tempo, mas no mesmo cenário, contribuiu ostensivamente para o espírito belicoso da gloriosa águia romana, como um dos seus gladiadores. Nesta obra, subsequente, todavia, independente, o princípio do Islã, investigaremos também os nossos personagens, estejam eles mergulhados nos seus deploráveis vícios, ou abraços com louváveis esforços para se redimirem. Algumas acomodações, analisadas como lamentáveis estacionamentos, e algumas expiações são flagrantes, ao longo destas novas vivências. Em nenhum deles, porém, surpreenderemos a total inércia, pois a própria experiência terrena nos acicata, impulsionando-nos, ainda que a nossa revelia, para a frente e para o alto. Aqueles que parecem estacionados ou que se complicam diante da lei maior amontoam brasas sobre as próprias cabeças, que cairão, desgraçadamente, na primeira curva do caminho, cobrando-lhes o reajuste. A evolução jamais retrograda. A lei se cumpre, ponto por ponto, determinando a evolução material e espiritual de cada criatura, neste ou em qualquer outro mundo do universo. Após essas rápidas palavras, faremos uma respeitosa incursão ao cerne de alguns dos nossos personagens de ambas as obras, reconhecendo, por exemplo, no intimorato príncipe Norimar al-Jared o valoroso revolucionário, Ben-Azir. Exemplo admirável de honestidade, coragem e de busca, incansável, do bem e do amor verdadeiros, fiel aos seus valores e no mesmo diapasão, em qualquer tempo ou lugar, mas suavizando, cada vez mais, as suas ações que, temerárias e violentas, levaram algumas vezes graves prejuízos a si mesmo e ao seu próximo. Em Fátima, nos surpreendemos com a bela Sibila, sempre à procura do verdadeiro amor, enquanto, vigilante, preserva na própria vida os verdadeiros valores espirituais. Esta querida personagem, de destacada presença no nosso grupo reencarnatório, ao longo das suas experiências de reencarnação, a que o Alhures, aprendeu a duras penas a amenizar um desmedido orgulho. Assim é, no exercício das múltiplas vidas, nas suas benditas cobranças de evolução, pois modificamos nosso modo de pensar, sentir e agir de acordo com as novas realidades que vamos assumindo. Sejam raciais, políticas ou religiosas. Após o regresso à pátria verdadeira, a evolução já feita é avaliada sem privilégios e sem enganos. Os créditos e os débitos são devidamente anotados, pois nos pertencem, de fato e de direito. Seguindo adiante, nos deparamos com a personalidade abominável do Sheik de Bagdá, Barão El Farid, e neste o reconhecemos,
sem rebuços, a personalidade sinistra de Jadu, exercitando ainda a sua contumaz crueldade. Mais uma vez, ele persegue e penaliza o espírito, Ben-Azir, Norimar al-Jared, ao quem prossegue invejando e odiando, visceralmente. Bem, algumas identidades permanecerão ignoradas. Nem sempre poderemos apontá-las todas. Valerá o esforço, neste curioso e fascinante aprendizado, que nos leva a compreender a perfeição da justiça divina, em novas e preciosas oportunidades de evolução. O que fazemos delas é responsabilidade nossa, assim como os louros ou as penalizações também nos pertencerão, com todas as suas consequências. Por enquanto, ainda precisamos, misericordiosamente, destas reencarnações, neste ou noutros mundos, formados pela sabedoria do laboratório do mundo invisível. Nas diversas moradas do Pai experimentaremos as novas oportunidades para progredir. Muita coragem e lucidez nas escolhas, ao longo dessas reencarnações, porque determinarão, hoje ou amanhã, a aventura ou a desventura, nossa ou dos nossos amores. Agora, pedimos licença para falar a respeito da admirável Sibila, a fim de, usando este exemplo, aprendermos um pouco mais. Através das suas experiências, analisaremos um assunto deveras importante para a nossa Terra, nessa fase de transição. Ante a sua pungente experiência na arena do circo romano, onde os cristãos pagavam com a vida a fidelidade ao Cristo Jesus, poderemos estudar os pontos mais significativos, em tal situação que exigia muita coragem e lucidez. O nosso objetivo é lembrar que, quase sempre, este sucesso determinava para, o assim considerado mártir, o selo de santidade. Apesar do relativo progresso de Sibila, assim como deve ter sido com muitos outros, e sem esquecer nem desmerecer sua indômita coragem, sabemos que ela cumpria, neste testemunho, expiações de passados culposos. No seu caso em particular, ela expiou ações de antiga violência guerreira. Sua sublime intuição trouxe-lhe a conformação e aceitação daquilo que chegava e que deveria ser cumprido até o fim. Nada fica impune, no espaço e no tempo, a justiça divina alcança a tudo e a todos, em qualquer parte do universo. Por certo, os ingentes esforços de Sibila aumentaram os seus créditos espirituais, mas há que se refletir quanto a louvores indevidos e perfeitamente dispensáveis. Quando essas ações, sofridas e corajosas, não são o exercício de missão divina, são testemunhos evolutivos e redentores, comum a todos nós, quando é chegada a nossa hora. A bem da verdade, nenhum espírito, a não ser Jesus, teria os quesitos exigidos para a plena santidade, em nossa pequenina terra. Esse mundo tão imperfeito não comporta, por enquanto, perfeições espirituais. Será de bom alvitre recordar as palavras do Mestre Jesus, ao referir-se a João Batista, o seu precursor. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que o João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Gratos, do fundo dos nossos corações, queremos afirmar que jamais desmereceríamos aqueles que, antes de nós, nos trouxeram admiráveis exemplos de fé e de fidelidade ao Criador. Estes já têm em si mesmos a glória dos céus e a aprovação de Deus. É aconselhável usarmos a razão, e não apenas o coração, a fim de não reverenciar espíritos que, assim como nós, caminham hoje, como ontem, na intenção abençoada da própria redenção. Aos maiores exemplos de amor e sabedoria que já viveram e deixaram maravilhosos exemplos podemos reverenciar, rogar-lhes auxílio e proteção, como irmãos nossos, mas isso não implica conceder-lhes culto. Adorar, somente a Deus. Ainda que o espírito se eleve, a culminâncias gloriosas, ele será sempre avesso a elogios e louvores, pois onde faltar humildade, jamais haverá santidade. A verdade absoluta só pertence a Deus. Não esquecer, jamais, que fomos criados, sem exceções,
simples e ignorantes, para um aprendizado, cada vez maior, no rumo da perfeição espiritual. Nenhum ser é criado para o mal, pois Deus, que é perfeito, nos cria para um futuro de glória, luz, sabedoria e paz. O mal é uma consequência dos nossos enganos e da nossa rebeldia, como espíritos em nossas caminhadas evolutivas, todavia sempre transitório. Somente o bem é eterno. Chegaremos todos um dia à bem-aventurança, próximos ao nosso Criador. Nenhum de nós nasceu deserdado da herança bendita do Pai. Certamente, alguns perdem, temporariamente, o direito de continuar vivendo num determinado mundo, mas há muitas moradas na casa do Pai, Jesus nos disse, e outros mundos os receberão para a continuidade do aprendizado redentor. Esse fato jamais terá feição de castigo, e será apenas uma justa transferência, de uma escola para outra, mais adequada, às necessidades espirituais do ser, que aprenderá, mais dia menos dia, a ser melhor e a reverenciar o seu Criador. Aqueles que por circunstâncias evolutivas reencarnarem em mundos mais atrasados não perderão a bagagem, intelectual e moral, que já tenham adquirido, que, resguardadas, lhes valerão sempre em qualquer tempo e em qualquer lugar deste incomensurável universo. Profundamente agradecido aos meus caros leitores, rogo aos seus que abençoem mais esta proposta literária. Assalamu alaikum. Fim. Inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, por favor. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.